E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e na aula de matemática de hoje nós temos um assunto diferente para trabalhar. Dá uma olhada lá comigo. Qual é o objetivo da aula de hoje? Resolver as operações de multiplicação e divisão de números racionais usando algoritmos, ou seja, usando um método próprio para calcular multiplicação e divisão de números racionais. Além disso, a gente deve, na aula de hoje, resolver situações de problema envolvendo multiplicação e divisão de números racionais, tá? Especificamente nessa aula, a gente vai se concentrar em multiplicação de números racionais, beleza? Vem comigo, então. Você sabe como é que a gente multiplica números racionais na forma fracionária? Lembra como é que faz? Não lembra? Lembra? Vamos lá, então. Você já utilizou também essa operação de multiplicação de números racionais na forma fracionária no seu dia a dia? Você pode pensar que não dá, né, para usar multiplicação de frações no cotidiano, mas eu trouxe um probleminha aqui para você se dar conta de onde esse tipo de situação aparece. Dá uma olhada. Esse é o problema do Sr. Fernando. Confere comigo. O Sr. Fernando separou um lote retangular em seu terreno para plantações. Ele vai cultivar 3/5 do terreno plantando milho, sendo que 2/3 dessa parte será cultivada no primeiro semestre. Então veja, eu separei 3/5 do terreno para plantar milho, eu não, o Sr. Fernando. E desse pedaço que eu separei, 2/3 do terreno, 2/3 desse trecho de terreno vai ser plantado no primeiro semestre. Aí a minha pergunta é a seguinte: qual fração do lote receberá o cultivo de milho no primeiro semestre? Então, qual é a fração do terreno todo, tá? Que vai receber milho no primeiro semestre, tá? Então, para você que não entendeu o problema, eu vou te explicar de um jeitinho bem simples. O seu Fernando tem um terreno, certo? Ele vai dividir esse terreno em 5 partes e vai pegar 3 para fazer um cultivo, tá? Vai plantar milho naquele terreno. Aí, esse pedaço do terreno, ele vai pegar 2/3 para plantar no primeiro semestre e o resto ele planta depois, tá? Então, não é 2/3 do terreno todo, é 2/3 daquela parte. Só que 2/3 daquela parte representa quanto do terreno? É isso que eu quero saber. Então, presta atenção. Inicialmente, ele dividiu o terreno em 5 partes e pegou 3. Então, eu vou pintar de laranja, vermelhinho, essas 3 partes que ele utilizou para plantar milho, beleza? Só que desse terreno que ele separou para plantar milho, ele só vai plantar 2/3. Então, ó, nessa parte rosinha aqui, ele vai pegar 2 partes de 3 para plantar no primeiro semestre. Aí eu quero saber o seguinte: qual é a fração que representa essa parte escura em relação ao terreno todo? Se você observar, quando eu fiz os 2/3 desse trecho do terreno, eu acabei dividindo o terreno em quantas partes? Em 15 partes. Eu dividi em 15 pedaços iguais, segue os pontilhados ali do desenho. E daí, desses 15 pedaços, 6 pedaços são os pedaços mais escuros, que é onde eu vou plantar, o seu Fernando vai plantar milho no primeiro semestre. Portanto, esse 2/3 de 3/5 vai ser quanto? Vai ser 6/15. Tá? Então, calculei 2/3 de 3/5 e o resultado que eu obtive foi 6/15. Certo? Então tá lá. A área destacada representa a parte do terreno que será cultivada no primeiro semestre, ou seja, 2/3 de 3/5. E daí eu concluí pelo desenho que 2/3 de 3/5 é igual a 6/15, certo? Então é isso aí. Mas aí como é que eu faço para chegar em 2/3 de 3/5 igual a 6/15 sem fazer o desenho? Eu preciso pensar um pouquinho. Porque nem sempre eu vou ter um desenho disponível para fazer esse cálculo. Então, olha só. Você sabe, lá da série anterior, né, das séries anteriores, o que você tem? Que quando você tem, por exemplo, lá, uma forminha de biscoito, que tem 3 fileiras com 4 biscoitos em cada, você faz o quê? 3 vezes 4, que é igual a 12. Essa ideia é uma ideia de organização retangular através da multiplicação. Então, essa mesma ideia de organização retangular, nós vamos usar aqui. O que me leva a dizer o quê? Que 2/3 de 3/5 é uma multiplicação. Então, eu faço 2/3 vezes 3/5.
E como é que eu chego nos 6/15? Multiplicando os numeradores, ó, 2 vezes 3 deu 6, e multiplicando os denominadores. 3 vezes 5, 15. Então foi assim que eu cheguei nos 6/15, multiplicando os numeradores entre si e os denominadores entre si. Beleza? Ou seja, para multiplicar os números racionais na forma fracionária, basta multiplicar os numeradores e os denominadores entre si, conforme eu falei. A única coisa que a gente não fez aqui, mas nós vamos fazer é simplificar o resultado. Sempre que for possível, você simplifica o resultado, tá? Mas como eu estou trabalhando em cima do desenho, eu acabei deixando os 6/15 mesmo. Beleza? Então, olha só. Como é que faz a multiplicação, então? Muito fácil. Você vai multiplicar os numeradores entre si. Então, aqui nesse caso, primeira regra de sinais, né? Menos com mais é menos. E 3 vezes 7 é 21. E 5 vezes 4, os denominadores entre si, 20. Então, nesse exemplo, deu menos 21/20, por quê? Multipliquei os numeradores, multipliquei os denominadores. Como não dá para simplificar a fração, eu deixo assim mesmo, menos 21/20. Beleza? Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos anotar isso no nosso caderno. Anote e a gente já volta. Muito bem, pessoal. Então, agora que você anotou no seu caderno o conceito de multiplicação de números racionais na forma fracionária, nós vamos trabalhar um exercício. Dá uma olhada comigo. No primeiro praticando de hoje, dessa aula, você vai ter o quê? Você vai ter o seguinte. Jonas, ao chegar em casa, viu sobre a mesa uma barra de chocolate. E percebeu que havia sido consumido metade da barra, um meio, certo? E ele comeu 1/4 desta. Então, entendendo, tinha metade da barra e essa porçãozinha de chocolate que ele tinha, ele comeu 1/4. Então, ele comeu 1/4 de 1/2, tá bom? Em relação à barra toda, quanto de chocolate ele comeu? Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta.
Muito bem, gente. Então agora nós vamos resolver o problema do João, certo? Ele tinha meia barra de chocolate em cima da mesa e dessa meia barra ele comeu 1/4. Eu tenho que tomar cuidado porque esses problemas, eles me levam a pensar em subtração. Mas eu tenho que tomar muito cuidado porque eu estou mexendo com frações. Estou falando 1/4 de 1/2. Como é que a gente calcula isso? Vamos dar uma olhada. Veja a correção comigo. Olha lá. Nós queremos calcular 1/4 de 1/2. Ou seja, o que eu vou fazer com esse d? Eu vou transformar em multiplicação. Então vai ficar o quê? 1/4 vezes 1/2. Que é igual a quanto? 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Então o João comeu quanto desse chocolate? Comeu 1/8 do chocolate todo, da barra toda, que equivale a 1/4 de 1/2. Beleza? Eu trouxe aqui o desenho para você poder verificar o que está acontecendo. Eu tenho aqui o chocolatinho, certo? E metade já foi. Então eu tinha lá 8 pedacinhos, ficaram só 4. Desses 4, ele comeu 1/4. 1/4 desse pedaço de barra vai ser o quê? Vai ser esse pedacinho pequenininho aqui. Só que esse pedacinho pequenininho, acompanha os desenhos comigo, equivale a quanto do chocolate grande? Equivale a 1/8, tá? Então, 1/4 de 1/2 é igual a 1/8. Beleza? Então tá aí a nossa resposta. Agora, no exercício 2, você tem duas multiplicações com frações para resolver. A primeira tá tranquila, você vai aplicar a regra. A segunda, você tem um número aqui, que não é uma fração. Então não esquece. Quando esse número não tem denominador, você coloca quanto? Coloca 1. Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta.
Então, pessoal, agora nós temos a correção do exercício. Nós temos dois itens para fazer multiplicação de números racionais na forma fracionária. E você confere comigo a resposta no quadro agora. Dá uma olhadinha. Então, veja, na letra A, eu tenho menos 2/3 vezes menos 1/4. Ok? O que acontece aqui? Primeiro eu vou fazer a regra de sinais. Menos com menos é mais. Agora eu vou multiplicar os numeradores. 2 vezes 1 é 2. E agora eu vou multiplicar os denominadores. 3 vezes 4, 12. Repare que 2 e 12 são pares. Então dá para simplificar dividindo o numerador e o denominador por 2. Então vamos lá. 2 por 2 dá 1 e 12 por 2 dá 6. Tá? Então eu simplifiquei ali por 2. Tem um outro jeito de fazer que é usando a regra de cancelamento. A gente já vai falar melhor dela daqui a pouquinho. Mas como é que funciona a regra do cancelamento? Como eu estou lidando com uma multiplicação de frações, e eu só posso fazer isso na multiplicação de frações, eu posso simplificar um numerador e o denominador sem eles serem da mesma fração. Então dá uma olhada comigo. Tá vendo esse 2 aqui da primeira fração? Ele é numerador. E esse 4 da segunda fração, ele é denominador. Certo? Eu vou pegar o quê? Qual que é o truque do cancelamento? Eu vou pegar esse numerador da primeira fração e esse denominador da segunda fração e vou simplificar pelo número que der. Que número que eu simplifico o 2 e o 4? Posso simplificar por 2. Então é isso que eu vou fazer. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Agora eu vou fazer essa multiplicação. 1 vezes 1 dá 1. E 3 vezes 2 dá 6. Menos com menos é mais. Então repare que fazendo o cancelamento eu chego na mesma resposta, só que eu não preciso simplificar o resultado. Tá? Isso fica fácil quando você tem uma situação assim, ó, que tem vários valores e você precisa multiplicá-los. Em vez de eu trabalhar com números grandes, eu posso ir simplificando e tornar a conta mais rápida. Dá uma olhada. Primeiro eu vou fazer do jeito normal, ó. Aqui dá 1, certo? Menos com mais dá menos. O menos da segunda frase, desse primeiro resultado com o menos daqui vai ficar positivo. E o mais com menos vai ficar menos. Então o resultado vai ser negativo. 1 vezes o 2 dá 2. 2 vezes 10 dá 20. E 20 vezes 3 dá 60. E o denominador? 6 vezes 5 é 30. E 30 vezes 4 é 120. 120 vezes 1 é 120 mesmo. Eu vou dividir por 10, cortando esse zero aqui. E vou dividir por 6. 6 por 6 dá 1. E 12 por 6 dá 2. Então a resposta desse exercício é menos 1/2. Vou anotar aqui. Agora, eu vou resolver a mesma expressão usando a regra de cancelamento. Dá uma olhada comigo. Olha só. Eu vou simplificar, e tem várias maneiras de você fazer isso, mas eu vou pegar, por exemplo, o 2 e o 4. Então, 2 dividido por 2 fica 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Agora, eu vou pegar esse 2 aqui de baixo com esse 10. Então, 2 por 2 dá 1, e 10 por 2 dá 5. Agora eu vou pegar esse 6 com esse 3. 6 por 3 dá 2, e 3 por 3 dá 1. E por último o 5 e o 5, ó, dá uma olhada. Ó. Esse 5, 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. O que sobrou agora? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 2. Então já dá o resultado direto, se você fizer o cancelamento. Tá? O que você precisa saber? Você precisa saber multiplicar as frações e simplificar o resultado. Se você vai simplificar o resultado no final, ou se você vai usar o cancelamento como o professor fez, aí é uma escolha sua, tá? Mas no cancelamento você tem que estar de olho. Um numerador e um denominador que sejam múltiplos de alguém que possa ser usado para simplificação, tá bom? Vamos conferir o resultado? Dá uma olhada comigo. No primeiro deu mais 1/6,
Ó, eu fiz a continha aqui simplificando por 2 e aqui eu fiz cancelando. Dividi o 2 e o 4 por 2 e fiz aqui, deu mais 1/6. Na letra B, eu fiz a simplificação um pouquinho diferente, tá? Mas o resultado é o mesmo, menos 1/2. Tranquilo? Agora nós vamos para o exercício último dessa aula, que é o quiz. O que diz o meu quiz? Dá uma olhada. Para multiplicar números racionais na forma fracionária, devemos, primeira opção, igualar os denominadores pelo MMC. Segunda opção, operar com os numeradores entre si e os denominadores entre si. Pense um pouquinho e já voltamos com a resposta do quiz. Muito bem, pessoal. Fizeram o quiz direitinho? Espero que tenham acertado. Vamos conferir a resposta? Dá uma olhada comigo. Para multiplicar números racionais na forma fracionária, devemos, primeira opção, igualar os denominadores pelo MMC? É disso que precisa? Ou a segunda opção, operar com os numeradores entre si e os denominadores entre si? Qual é a resposta? Segundo item. A segunda resposta é verdadeira. Você multiplica os numeradores entre si e multiplica os denominadores entre si. E não esqueça de simplificar a fração, se essa simplificação for possível. Beleza? O que nós vimos nessa aula? Nós vimos a multiplicação de números racionais, tá? Especificamente a multiplicação, ok? E aplicamos essas operações para resolver algumas situações de problema. Lembrando que você multiplica os numeradores entre si, os denominadores entre si. E se der para simplificar, você simplifica a fração, tá bom? Estudante do 8º ano, faça os exercícios com cuidado, reveja o conteúdo, dá uma passada de volta nos exercícios, faça com bastante cuidado, deixe o teu caderninho organizadinho, porque é sempre importante. Um caderno organizado nos ajuda a estudar, beleza? Espero que você tenha entendido essa parte de multiplicação de números racionais e a gente se encontra numa próxima aula. Até!